Então, que Jesus nos abençoe, que a gente possa estar aqui com muita intensidade. Vamos lá. Nós vamos ter um videozinho para nossa reflexão, uma música, e depois a gente vai fazer a oração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu estou tão feliz e sou grato pelo seu amor. Em minhas orações sinto a paz da tua presença. Me abrace, Jesus, me consola, Senhor, faz morada em meu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu estou tão feliz e sou grato pelo seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu estou tão feliz e sou grato pelo seu amor. Em minha caminhada quero estar sempre ao seu lado, segurando em sua mão esta fé me conduz. Sou amigo, irmão de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu estou tão feliz e sou grato pelo seu amor. Mesmo nos dias de luta, tua luz é meu farol. Te louvo com alegria, és meu guia, meu sol. Na minha caminhada quero estar sempre ao seu lado, segurando em sua mão esta fé me conduz. Sou amigo, irmão de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu estou tão feliz e sou grato pelo seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu estou tão feliz e sou grato pelo seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade maior, que sempre, de forma muito, muito tolerante e paciente, nos conduz pelos caminhos da vida, nos intuem nas inúmeras situações que se apresentam na nossa existência, nos inúmeros desafios que se apresentam para cada um de nós como propostas
para que nós façamos o nosso amadurecimento dentro do contexto espiritual, para que um dia, dentro dessa eternidade, possamos dizer: conquistamos, mesmo com inúmeras dificuldades e tropeços, nós conquistamos a condição de seres felizes, de seres amorosos, de seres pacificadores. Sabemos perfeitamente a distância que estamos ainda, Senhor, desses propósitos. Entendemos perfeitamente ainda a nossa condição de seres com muito, mas muito a aprender. Mas mesmo assim, não tiramos de nós a expectativa, a meta, o propósito de sermos seres melhores. E obrigado por termos chegado até aqui, por já termos passado por inúmeras situações e dessa forma precisamos compreender que aqueles que ainda não chegaram a esse patamar nos olham e com certeza dizem: que alegria aonde eles já se encontram. Muito obrigado, Senhor, e guarda-nos na tua paz. Muitos trabalhos já aconteceram, nossos irmãos encarnados, desencarnados aí, já sendo amparados, socorridos. E aí vocês devem dizer: mas hoje não é a última quinta-feira do mês, por que está tendo palestra? Porque ontem, quando nós chegávamos à Casa Espírita, né, Sociedade Espírita Nosso Lar, lá no balneário para fazer a palestra, quando a gente sentou, alguém me colocou assim: essa palestra é para ser feita amanhã no Fraternidade, né? E aí, quando a gente estava lá no trabalho agora, né, com o projeto dos autistas, a espiritualidade nos dizendo por que desde ontem tinha intuído para a gente fazer a palestra com esse tema aqui hoje, né? Então, olha o nosso tema: culpa, liberte-se e recomece. Quem de nós não tem culpa? Quem de nós, encarnados e desencarnados, não estamos passando por problemas seríssimos de culpa, que gera remorso, que por sua vez vai gerar todo um processo de tristeza, de angústia, que vai desencadear em doenças que aí estão, né? Então, gente, aqui a imagem, né? Às vezes todos nos acusam, nos condenam, nos cobram e a gente vai se entregando e olha o semblante. Mas liberte-se da culpa. Então, na verdade, o nosso tema ontem era auto-perdão, né? Para recomeçar. A gente só mudou literalmente o tema pela orientação. O tema, mas o teor é o mesmo. Então, nossos objetivos é refletir sobre o auto-perdão como ponto de partida para o recomeço na trajetória evolutiva. Enquanto a gente estiver preso às culpas, aos remorsos, a gente não se auto-perdoar, a gente não vai se liberar para recomeçar e seguir a caminhada evolutiva. Compreender que é preciso coragem para realizar um encontro afetuoso com sua parte sombria e iniciar um novo ciclo em sua vida. Coragem. Como está faltando coragem para nós, no sentido de verdadeiramente nos olharmos como filhos e filhas de Deus? Sim. Identificando nossas virtudes? Sim. Mas sem esquecer que nós temos os nossos sombrios. Sombrios que, na maioria das vezes, são essas culpas que estão no nosso inconsciente. Perceber que para ser alguém melhor, o primeiro passo é abraçar a si mesmo. Então, gente,
As pessoas não estão se auto-abraçando, se auto-amando, se auto-compreendendo, se auto-respeitando. Pelo contrário, se auto-torturam, se auto-flagelam, se auto-condenam, como se isso fosse abafar a dor da culpa e do remorso que está no inconsciente. Nós estamos atingindo o corpo, mas estamos esquecendo que quem precisa ser curada é a alma. Então vamos lá, que meia-noite hoje, ontem eu terminei à 00:01. Então pretendo terminar 1:00 aqui hoje, tá, gente? Os meninos chegaram a casa hoje até regalaram os olhos para mim. Brincadeira, tá, gente? Nunca podemos perder a base que é Kardec. Então, olha lá, no capítulo Influência Perniciosa das Ideias Materialistas, no livro Obras Póstumas de Kardec, nós vamos encontrar esse texto. O inferno está no próprio coração do culpado, que tem nos remorsos o seu castigo. Todavia, eterno não é o mal, que toma o caminho do arrependimento, se depara de novo com a esperança, sublime consolação dos desgraçados. Então, com todo respeito à Igreja Católica Apostólica Romana, quando ela trabalha a questão do céu e do inferno como se fosse um lugar pré-estabelecido para aquele que fez o mal remoer as suas culpas e os seus remorsos, aquele que fez o bem usufruir no céu. Mas a doutrina espírita vem nos dizer que existe um inferno, sim, mas é um inferno que nós trazemos no nosso coração porque trazemos a dor da culpa pelos equívocos cometidos no passado. Não podemos esquecer que somos espíritos criados simples e ignorantes, mas que temos um destino que é sermos perfeitos e perfeitas. Que temos as leis divinas na consciência, mas que temos o livre-arbítrio. E o que nós fizemos através dos séculos e dos milênios? Esquecemos das leis divinas, nos centramos no egoísmo, no egocentrismo, nos enrolamos, nos prejudicamos e prejudicamos tantos irmãos na ignorância. E aí geramos essas culpas. Então, tudo isso está em nós gerando esse inferno. Mas olha só, né? O remorso é o nosso castigo. Não tem dor maior, gente, do que a dor do remorso. Como é doído quando você percebe que você fez, que você falou alguma coisa que não condiz com o que a doutrina te ensina, com o que o Evangelho te traz, com o que Jesus nos ensinou e exemplificou acima de tudo. Mas olha só, nada é eterno. Chega um momento que vem o arrependimento e aí a chama da esperança, e é o que nós estamos vivendo aqui agora. Enquanto seres encarnados e encarnadas, nós estamos buscando, né, através do arrependimento, nos redimirmos frente à consciência, frente às leis divinas. E aí, frente a esse texto de Obras Póstumas, nós vamos trazer todo um processo de reflexão. Aonde estão registradas essas culpas que geram remorsos em nós? André Luiz nos trazendo a certeza de que está na nossa casa mental. Nada é esquecido. Inconsciente, consciente, superconsciente. No inconsciente, registrado tudo aquilo que nós vivenciamos e construímos. Todos os hábitos estão automatizados aqui no nosso inconsciente. Por isso que nós dizemos que nós somos 90% inconsciente. Por quê? Se já reencarnamos sucessivas vezes, através dos séculos e dos milênios, quantos hábitos que nós adquirimos? Positivos? Sim, mas quantos caracterizados ainda como hábitos negativos, mas estão aqui. E o que está acontecendo hoje, gente? Esses hábitos que estão automatizados em nós, eles estão começando a nos incomodar. São as culpas, os remorsos, as mágoas, os ressentimentos, mas a maioria das vezes, culpas e remorsos está aflorando para o consciente, para o nosso presente, para a nossa existência atual, pedindo que a gente se esforce, que a gente tenha vontade, para que a gente reeduque, ressignifique todo esse processo para que a gente se liberte
e a gente possa trazer do superconsciente todos esses propósitos, essas metas que Deus tem para nós, que parece que está lá no futuro, mas se eu fizer as minhas mudanças hoje, eu posso trazer do futuro para o presente. Só depende de mim, gente. Então, nada está fora daquilo que eu construí. Então, eu construí o meu inferno, eu construí, né, através das culpas que estão gerando os remorsos. E aí, nada escapa para esse fiscal implacável de nossas vidas. A tudo registra, transformando em clichês etéreos tudo o que compõe o nosso campo de equilíbrio. Então, nada foge do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele é 90%. Porque se nós temos, eu estava colocando ainda há pouco, se 90% de nós é inconsciente, pela quantidade de encarnações que nós tivemos, 10% só que é consciente. Que é consciente. Está indo, não. Então, olha só, 90% de nós está aqui no inconsciente, ó. Os hábitos adquiridos automatizados, 10% é o que nós estamos construindo hoje. Então, quem é que comanda verdadeiramente, quem é que administra a nossa vida na hora das escolhas, das decisões, ainda é o nosso inconsciente. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, nossa, por que eu tomei essa atitude? Nossa, para que eu fiz essa escolha? Mas é porque o nosso inconsciente sobressaiu sobre o que o nosso consciente tem hoje de informações. Mas a gente vai mudando isso aí, tá, gente? O que é a culpa, então? Eu tenho um balde aqui para disfarçar. Não sou eu, não é Miraldo, tá, gente? Está escondido aqui. O sentimento de culpa é o apego ao passado. É uma tristeza por não termos sido como deveríamos ter sido. É uma tristeza por termos cometido algum erro que não deveríamos ter cometido. Então, gente, a culpa que a gente traz hoje é esse passado. Toda culpa que gera remorso só tem um local, é o nosso passado. Mas aí, o que nós estamos vendo hoje? Se aflora do inconsciente para o consciente, o que vivemos no passado, que gerou essa culpa, porque a gente não foi aquilo que a gente gostaria de ter sido, a gente não fez o que deveria ter feito, a gente não seguiu as leis que estão na consciência, não seguimos as pegadas de Jesus, o que a gente está fazendo? Preso no passado, trazendo tudo isto que está gerando as doenças emocionais e, por sua vez, gerando as doenças psíquicas. E a culpa, mais do que nunca, ela gera a doença psíquica da depressão que aí está. Porque é uma tortura, né? Então, gente, tristeza por não ter sido como deveríamos ter sido. Nós deveríamos ter sido filhos, filhas, herdeiros e herdeiras de Deus, usando toda a herança que Ele nos dá. Mas a gente não soube usar. Mas e daí? Vai adiantar a gente ficar se lamentando, chorando, se sentindo vítima, se sentindo coitado? Não vai. Como o Chico coloca, a gente não pode voltar atrás e fazer diferente. A gente pode começar hoje e daqui para frente construir algo muito melhor para a nossa vida. O que a culpa faz? Produz uma matéria astral adoecida, bloqueia os chakras por onde deveria circular os campos de energia da saúde. Olha os nossos chakras. Nós temos muitos chakras, mas esses 7, 8 chakras aqui, eles são principais, né? O básico que nos conecta com a terra, buscando a energia para a segurança. Aqui ele está colocando o sacro, ou genésico, que é do prazer. O gástrico, ou solar, que é do poder. O cardíaco, que é o centro das emoções. O laríngico, que é da comunicação. O frontal, que tem a ver com a inspiração, intuição. E o coronário, que nos conecta com o mundo espiritual. Então, esse eixo mento-eletromagnético
precisa estar em harmonia. Quando um desses chakras se desarmoniza, automaticamente nós nos desarmonizamos. Então, a culpa produz uma matéria adoecida que faz o quê? Desarmoniza esses chakras. E mais, cria uma pane na aura e no duplo etéreo. Então, olha só, a aura é esta energia que vibra em torno de nós. E ela tem uma cor dependendo do que eu estou pensando, sentindo, falando e vivenciando. Quem sou eu? Quando alguém pede para a gente fazer uma mentalização e a gente vai, junto com a equipe espiritual desdobrada, mentalizando a pessoa, a espiritualidade nos mostra. Geralmente, a pessoa está com essa energia em volta totalmente preta. Quando não está preta, está cinza escura. E dá graças a Deus quando está um cinza claro, né? E a espiritualidade às vezes vai limpando, mas chega um momento que não dá. Por quê? Porque o ser, ele está irradiando essa energia, né, de culpa, que está gerando essa matéria astral adoecida e que está entrando em pane. E olha o nosso duplo etéreo aí, né? O que vai acontecer? Nós temos vários corpos e o duplo etéreo é o que está mais próximo do corpo físico. E aí, olha lá, meu pai, tá. Essa pane energética passa a ser sentida por meio da angústia, sintoma de desorganização interior afetando o chakra cardíaco, que é o centro das emoções, aonde nós temos uma glândula chamada timo, responsável pela imunidade. Então, se eu estou desarmonizada e estou gerando um desequilíbrio nesse chakra, eu vou literalmente também desarmonizar a minha imunidade e automaticamente a minha saúde física vai estar mexida. E aí, olha o que é angústia, a culpa gerando angústia, e olha o que a angústia faz. A substância mental da angústia, a matéria astral pegajosa, quem é da casa já viu essas imagens. Então, como que uma pessoa pode estar com saúde no corpo físico, se o corpo perispiritual, se o duplo etéreo dela está encharcada dessas substâncias gerada pela angústia, que por sua vez foi gerada ou está sendo gerada pelas nossas culpas e remorsos. Então, a gente precisa se dar conta que olha a energia que eu vou trazendo, o quadro da angústia, o corpo mental inferior, né? Nós temos outros corpos, né? O mental superior, o búdico e assim por diante. Aqui nesse corpo, gente, esse corpo mental é onde tem todos os registros de todas as nossas existências. Nada escapa. Eu posso me esconder em todos os cantos, inclusive aqui na Casa Fraternidade. Mas o que eu construí de bom ou de negativo está registrado nesse corpo mental inferior. Se eu estou educando as minhas emoções, se eu estou reprocessando, ressignificando, estou me tornando uma pessoa boa, o que eu vou fazer? Eu vou manter um campo de energia no meu corpo perispiritual, no meu corpo duplo etéreo, que vai chegar no corpo físico em forma de saúde. Mas se eu ainda trago as culpas e os remorsos, olha a energia densa que eu vou formando em forma dos meus corpos sutis. Aí as pessoas falam assim: mas eu vivo na casa espírita, eu vivo deitado lá na maca fazendo o tratamento da fluidoterapia. Que ótimo, né? Mas, se eu estou vindo, as limpezas estão sendo feitas. A espiritualidade chega aqui, limpa, mas você mudou? O que você ressignificou, né? De pensamento, de sentimento? Não sei. Se você não fez mudança, você vai daqui, sai da sala da fluidoterapia. Ai, tô leve, que maravilha. Mas você não mudou. Na semana, 2 dias depois, 3 dias depois, uma dor aqui, uma dor ali, que peso, parece que tem alguém. Mas você novamente está se encharcando dessas energias.
E você vai ficar vindo, tomando passe, água magnetizada, passando pela fluido. Ótimo, ajuda. Mas enquanto você não se autoajudar, você não vai fazer essas limpezas. E o pior, gente, eu não mudo, eu continuo com essas energias circulando nos meus corpos. Vai chegar o momento que isso aqui vai virar bolsão de energia, vai vir para onde? Para o corpo físico em forma de doença. Por quê? Essas energias elas precisam ser expurgadas. Então, cada emoção está ligada a uma parte do corpo físico. Então, o que vai acontecer? Ou vai para o rim, vai para o coração, vai para o fígado, vai se transformar num câncer. Nunca tivemos tantos cânceres, porque estão expurgando essas energias densas e pesadas de processos nossos de culpa, de remorso, gente. Não é para a gente sair daqui, né? Eu sou a pior pessoa do mundo. Não, eu estou no melhor momento da minha caminhada evolutiva, porque eu estou reencarnado, eu estou reencarnada, eu estou tendo a possibilidade de reconstruir, de recomeçar, de refazer, de ressignificar a minha história. Mas a pergunta que a gente tem que fazer para a gente é: eu estou querendo? Porque a gente ainda está naquele processo de criança pirracenta e teimosa. A gente está sabendo o que fazer, como fazer, mas a gente está achando que a responsabilidade é do outro. A gente quer que o outro nos cure, ele quer que os outros nos façam um milagre. Não vai fazer, gente. O processo é individual, intransferível. Ou eu faço a minha parte, ou eu faço a minha parte. Onde quer que eu vá buscar tratamento, eu vou receber. A espiritualidade vai orientar, vai colocar medicação na água para magnetizar, vai fazer limpeza. Tiver de mexer no organismo, a gente tiver mérito, vai mexer. Né? Cadê Marcele? Marcele está aqui dentro não, né? Marcele ontem me mandou uma foto de uma companheira que esteve na nossa casa fazendo tratamento e, segundo ela, foi muito tratada a cabeça. E ontem ela mandou, foi ontem, antes de ontem, ela mandou para Marcele uma coisa que foi descoberta. Ela foi fazer o cabelo e quando a cabeleireira mexeu o cabelo dela, encontrou 2 cortes, 2 cicatrizes aqui e falou assim: fulana, você fez alguma cirurgia na cabeça? Ela falou assim: não, nunca fiz cirurgia na cabeça. Mas você está com 2 marcas de uma cirurgia na cabeça. E aí ela se lembrou do tratamento espiritual, porque ela veio justamente porque ela estava passando por situações, né, na cabeça, não sabemos o que é. Mérito, gente, quando a gente tem mérito, o nosso tratamento aqui, a gente não pode dizer que é tratamento de cura, muito menos que aqui tem cirurgia, mas quem faz o trabalho é a equipe médica espiritual. Se a gente está lá dentro, se a gente tem fé, se a gente tem mérito, a espiritualidade vai e faz, não somos nós, mas ainda estamos nesse processo de achar que é o outro que tem que fazer um milagre. Milagre não existe. Tudo dentro da lei de natureza é natural. O processo acontece. E uma outra coisa que a gente fica nessa ilusão de responsabilizar os espíritos. Não, eu estou passando por isto, é porque eu estou passando por um processo obsessivo. Tem uma nuvem de espírito me perturbando. Tem uma nuvem de espírito lá em casa gerando, fazendo, acontecendo. Gente, vamos parar com isso. Isso é infantilidade da nossa parte. Se a gente estuda a doutrina, a gente está ficando, ficando careca, tá? Desculpa, aqui o nosso amigo. A gente está ficando careca de saber, gente. Jamais vai haver uma obsessão se antes não houver um processo de auto-obsessão. Porque sou eu, com esses meus arquivos que estão no inconsciente, de culpas e de remorsos principalmente, que vão abrir canal, fazendo com que eu comece a me auto-obsidiar, me cobrando, me torturando, me angustiando, gerando essas energias densas e pesadas. Aí quando eu começo nesse processo, eu abro a conexão com os irmãozinhos que estão aí na mesma faixa que eu. E ainda vou me conectar com esses irmãos
com quem nós tivemos parceria no passado, com quem nós fizemos mal no passado. Então vamos parar de botar a culpa, a responsabilidade nos espíritos. Estão tão doentes quanto nós. A gente tem que parar de acreditar que a gente não está bem porque o outro está nos prejudicando, o outro está pior do que nós, porque nós já reencarnamos e eles ainda não. Então, na verdade, a gente tem que orar pela gente, fazer um processo de transformação, orar por esses irmãos para que eles possam se dar conta de que está na hora deles também se cuidarem, se curarem, se auto-perdoarem, para se libertar e encontrar a saúde. Nós estamos fazendo isto? E a pergunta é, o que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita? Até quando a gente vai ficar jogando a responsabilidade, como o Miraldo diz, a culpa é minha, eu boto em quem eu quero? Gente, vamos parar com isso. Não é para a gente se culpar e se torturar, mas é para a gente se responsabilizar. Eu estou passando por isso, e aí? Fiz alguma coisa nessa existência para receber, para estar passando por isso? Fiz, então aguento. Vou fazer tudo para mudar. Não fiz nessa existência? Que bom que eu não lembro, que se eu lembrasse seria pior. Mas eu construí, eu fiz, está no meu inconsciente. Então, se eu estou passando, é porque eu preciso tirar lições e eu preciso fazer a mudança. Ou eu faço a mudança, ou eu faço a mudança. Agora, ficar esperando que o outro me cure, ficar esperando, né, ou arrumando o culpado nos obsessores, a encarnação está passando. Então, gente, não se permita ficar arrastando essa nuvem de energia, nem abrindo campo para sintonizar com os irmãos que estão mais doentes do que nós. Ontem, quando nós chegamos na casa, né, eu comecei a ficar muito emocionada antes, como a menina estava fazendo a leitura da página, e aí eu comecei a ficar muito emocionada, as lágrimas começaram a correr, porque a espiritualidade começou a me mostrar. Do lado de fora do muro tinha uma parede de espírito, parece que estou vendo agora, e os espíritos estavam querendo entrar, né, e a espiritualidade foi lá, resgatou todos eles e trouxe para assistir a palestra. E no final a espiritualidade nos dizendo que eles estavam acima da casa e eles assistiram essa palestra sobre a culpa, eles precisavam demais ouvir essas reflexões. Então, gente, aqui não sou eu não, tá, gente? Apesar do batom vermelho, mas essa carinha aqui está muito estranha para ser a minha. Olha só, esse quadro de desequilíbrio causa o quê? Olha só, estou com culpa, com remorso, vivendo um inferno astral, gerando angústia. A angústia está gerando uma gama de energia densa, pesada. Essa energia vai se transformar em o quê? Fadiga, desânimo, indisposição para movimentar-se, prisão de ventre, problemas respiratórios, enxaqueca, tristeza, dores cervicais e lombares, alergias e outras dores físicas e emocionais. O que a gente está querendo dizer aqui? Eu não, a espiritualidade. As doenças no corpo físico são reflexo das energias construídas pelas nossas emoções não trabalhadas, não reeducadas. Nos casos de depressão severa, as matrizes são plasmadas na reencarnação. A doença já existia antes de nós retornarmos. Por que a depressão já existia? Porque se eu sair daqui, tendo me equivocado, eu vou chegar no mundo espiritual, cheio de culpa. Olha onde está. No meu corpo mental. Lembra que eu falei que fica tudo registrado? Então, informações que nós temos, gente. Muitos irmãos, líderes religiosos, inclusive espíritas, muitos médiuns espíritas, estão chegando no mundo espiritual depressivo, porque tem tanta informação, sabem tanto, mas não vivem. Não trazem para si, não se tratam e não fazem um processo de autolibertação, de auto-perdão, de autocura. Chegam lá com culpa, vão reencarnar, olha o perispírito do pretérito, cheio de remorso. E o que nós estamos vendo hoje?
as pessoas encarnadas num novo corpo com baixa autoestima. É a grande doença do planeta no momento, a baixa autoestima. As pessoas não estão encontrando sentido para viver, não estão tendo prazer de viver, e o pior, não estão tendo propósitos na vida. E não tem coisa pior do que a gente não ter propósito. Quando eu tenho propósito, eu me sinto estimulada para viver, para vencer qualquer coisa. Gente, vocês podem perguntar, Marco está aqui atrás para responder, tá? Luciana está ali atrás, Claudinha está aqui com um lenço lindo, maravilhoso no pescoço. Eu estou falando aqui, pode perguntar, pode falar. A culpa, gente, se estrutura nas crenças antigas do pecado irreparável e dos alicerces do perfeccionismo. O que a gente viveu em várias existências? Pecado original. Ou então, quando a gente adentra a doutrina espírita, aquela ideia de que a gente tem que ser perfeito nessa existência. Vamos quebrar essa ilusão. E aí a gente fica usando a máscara do bonzinho, da boazinha, né? Tem uma musiquinha que a gente, né, ô Patrícia, que a gente assistiu o curso no final de semana. Boazinha sim, boba jamais. Eu vou trazer essa musiquinha para cá qualquer hora. Então, gente, a gente não é esse ser ainda. A Joana de Ângeles, tá, gente, através do Divaldo, nos diz isso aqui, ó. Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta. Como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para o outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a alma a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Então, quebremos isso aqui, gente. Perfeito, só Deus. Nós estamos lutando para chegarmos até lá. Então, olha o que a culpa faz conosco, ó. Na culpa, dividimos em duas pessoas. Uma que é real, má, errada, ruim. A outra é uma ideal, é boa, é certa, que tortura a outra. Olha só que maldade, né? Dentro de nós processa-se um julgamento em que o eu ideal, imaginário, é o juiz do eu real, concreto, e o humano é o réu. O eu ideal sempre faz exigências impossíveis e perfeccionistas. Então, não tem dor maior quando a gente se dá conta de que a gente não é aquilo que a gente acreditava que a gente era. Porque a gente sempre acha que a gente é esse ser perfeito. E quando a gente percebe que a gente ainda não é esse ser perfeito, é um tombo. Mas a gente precisa se enxergar. A gente precisa observar para a gente se conhecer. Por isso a importância do autoconhecimento, saber quem sou eu, o que eu penso, o que eu sinto, como eu vivo, o que me incomoda, o que me faz bem, o que eu preciso mudar. Se eu não faço esse processo, gente, a vida está passando, a existência está ficando para trás. Cada dia a gente diz, é mais um dia, não é menos um dia. Eu tenho falado muito isso depois que eu fiz 18 anos. Toda noite eu falo assim, meu Deus, mais um dia, gratidão, mas por outro lado é menos um dia, que eu estou tendo a oportunidade de ficar aqui para fazer alguma coisa. Fala. Essa briga do eu imaginário, né, que é o juiz, com o eu real, que é o concreto, que é o humano, que é o réu, existe depois a autopunição, né, que é o autoflagelo, e a autopunição. E que a gente, para sair desse ciclo, né, o que nos ajuda é a fé e a esperança, né, a oração. Então, gente, olhemos para nós. Eu gosto muito de dizer isto. Deus, gente, Ele nos ama tanto, tem tanta compaixão da gente, tem tanta misericórdia, confia tanto em nós. Deus nunca apontou o dedo e falou, filha, você é uma rebelde.
Está passando porque você merece, porque você fez, aguenta, paga. Alguém já escutou Deus dizer isso? Eu nunca. Jesus, em algum momento dessa história, dessa passagem dele aqui na terra, a gente viu Jesus apontando o dedo, acusando, cobrando, condenando, criticando, humilhando. Eu não vi, vi shows em quase todo, está faltando o último episódio. Você viu isso? A última temporada. Obrigada. A gente não vê Jesus falando isso o tempo inteiro. Jesus sempre dando a oportunidade e alertando, vai, não tornes a pecar, deixando claro que foram os nossos equívocos que geraram todas essas situações que estão no nosso inconsciente, registrado na nossa casa mental e que estão aflorando hoje. Se a gente tem essa compreensão, gente, tudo vai ficando mais claro. E a gente, a partir do momento que a gente vai compreendendo o mecanismo, a gente vai se libertando de um monte de situações. E aí, ao invés da gente se autopunir, se autoflagelar, se autocondenar, a gente começa a se abraçar, a gente começa a se autoperdoar, a gente começa a se libertar dessas coisas que nos prendem ao passado. Passado é passado, nós estamos no presente. Ah, mas eu vou deixar para o futuro não existe. Sinto muito informar vocês, o futuro não existe. O futuro é hoje. O futuro é o reflexo do hoje. Como eu estou vivendo no presente? O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo na minha existência? O que eu estou fazendo com a doutrina? O que eu estou fazendo com os princípios da doutrina? O que eu estou fazendo com o evangelho? O que eu estou fazendo com a mensagem de Jesus? O que eu estou fazendo com as orientações que a espiritualidade nos traz o tempo inteiro? São perguntas que eu tenho que fazer para mim e encontrar respostas, porque a gente fica brincando de existir. Porque a gente não quer se enxergar. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade? A nossa verdade. Porque enquanto eu não olhar para mim, não me conhecer, não me identificar com as virtudes e os sombrios, para me autocurar, me auto-perdoando, me auto-libertando, eu vou ficar nesse processo. Então, gente, vamos acordar para esta realidade. Vamos nos abraçar com carinho. Vamos fazer declaração de amor por nós. A gente é muito importante. A gente tem valor demais, porque a gente é herdeiro de Deus, a gente é herdeira de Deus, que é mais do que isso, gente. Inteligência, habilidade, competência, poder de fazer e acontecer. Por isso Jesus dizia, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E por que a gente não está fazendo nem pela gente? Porque a gente ainda é tão infantil espiritualmente que a gente prefere botar a culpa nos obsessores, projetar para o outro, nos autocurar, ficar no papel de vítima, de coitado, porque a gente não quer assumir que nós construímos tudo isso. Se nós construímos, nós temos que desconstruir para reconstruir, ou seja, reeducarmos-nos para que possamos nos auto-perdoar, nos auto-libertar, nos autocurar e recomeçar, né, gente? Estou terminando, hein? Não desiste de mim, não. A culpa, ó, está lá no passado, gera vergonha, a gente foge das responsabilidades, né? Ao mesmo tempo, a culpa cobra um perfeccionismo, traz remorso, leva a baixa vontade. Quando a gente está com culpa, a gente está assim, tem vontade de fazer nada. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E vai levando, o tempo passando, e nada. A culpa tem função libertadora. Indica que crenças, valores e princípios precisam ser ressignificados. É agente de transformação através da educação emocional. Não tem outro, gente. A proposta da educação emocional, a humanidade está doente. Se não estivesse
não estaria encarnada no planeta Terra, ainda provas e expiações. Nós temos que aceitar isto. Nós somos espíritos ainda doentes, mas estamos aqui para nos auto-perdoarmos, nos auto-curarmos e avançarmos, recomeçando sempre. A hora que eu aceitar esta verdade, tudo vai ficar diferente. Mas eu quero aceitar essa verdade? Ou eu prefiro ficar numa zona de conforto, mesmo desconfortável, né? Vem um dia em que, ocupado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que lhe lança aos pés. Eurípides Barçanufo, nosso médico da equipe do tratamento da fluidoterapia, nos dizendo isso. Olha só, a parábola do filho pródigo dizendo, contando a nossa história, gente. Somos nós os filhos pródigos, as filhas pródigas, que pegamos a herança, saímos pelo mundo, nos iludimos, desperdiçamos tudo e voltamos. Mas o Pai nos abraça, nos acolhe e nos dá oportunidades. Aqui, que a gente faça isso com a gente mesmo. Não esperemos que ninguém venha nos abraçar, que ninguém venha enxugar nossas lágrimas, até porque nosso amigo espiritual, nossos amores, nossos familiares que estão na outra dimensão, que nos amam, eles não nos abandonam, eles estão conosco. A Claudinha, né, Claudinha, posso falar? Na terça-feira, recebeu aí uma carta linda, maravilhosa, emocionante, da filhota dela que desencarnou há anos atrás. Olha que coisa sublime. Nossos amores não nos abandonam, estão sempre ao nosso lado, nos dando força, nos impulsionando para seguirmos. Mas a gente está escutando? A gente está prestando atenção? Todos os dias Deus nos manda recadinhos, bate na nossa porta com os bilhetinhos, mas a gente está escutando os recados de Deus? A gente está ouvindo os bilhetinhos? Aí a gente tem que fazer essas perguntas para a gente, né? Então, olha lá, nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Se eu não fizer isto, quem vai fazer por mim? Amigo e amiga, querido ou querida da caminhada carnal, preste atenção. Caíste no fosso da culpa antes os deslizes da conduta? Tua sombra driblou teus propósitos de luz? Faça isso. Chega na frente do espelho, se abrace, faça declaração de amor para você, se apaixone por você, não te martirizes com as cobranças desgastantes e busca te desculpar. Fiz, gente, no momento de ignorância, quem era eu lá no passado? Que maturidade eu tinha? O que eu sabia? Quais informações que eu possuía? Eu fiz achando que eu estava fazendo o melhor. Não era, não foi. Mas hoje eu estou aqui com outra maturidade, no outro momento, com outras informações, mais maduro, mais consciente. Então vamos aproveitar agora, não é? Lembra dos valores e projetos nobres que ergueste ao peso de sacrifício e esforço. Quanta coisa a gente já conquistou no hoje e no agora. Quanta beleza já descobriste que existe em ti por meio do trabalho no bem. Gente, não tem processo de autocura melhor do que trabalhar no bem. Cada vez que eu faço uma ação no bem para o outro, eu estou recebendo em dose dupla, no mínimo. E às vezes a gente está aí gastando muito tempo, só querendo estudar. Tudo bem, vamos estudar a doutrina, estar tomando passe, tudo isso ajuda a gente. Mas enquanto eu não começar a trabalhar, fazer o bem, começando a fazer o bem a mim, me auto-perdoando, eu vou ficar nesse processo. Então, vamos olhar para nós
Eu estou olhando assim, mas eu estou com os olhos já meio fechados. Tem uma turma lá atrás, ó Jesus Cristo. Não está fácil não, hein? Vou voltar aqui, rapidinho. Por que supervalorizar o mal que pouco a pouco estás deixando? Que adiantará recriminações e punições quando a virtude é construída com amor e tempo? Olha só, será que a gente brinca com a sombra da gente? Vamos brincar mais com as nossas sombras. Ainda sou orgulhosa, e daí? Ainda sou vaidoso, e daí? Ainda sou arrogante, e daí? Ainda sou. Mas um dia não serei mais. Então, vamos brincar com as nossas sombras. Olha para a frente, valoriza a tua condição de filho de Deus. Resgata agora, imediatamente, a tua paz. Para de ruminar a culpa. As pessoas estão com a mente fervilhando, não tem calma mental, porque o tempo inteiro está ruminando culpa, não tem paz. Faz um acordo contigo, perdoa-te e recomeça no bem. Hoje eu vou deixar um dever de casa para vocês. Vocês vão todos os dias pela manhã levantar, se olhar no espelho. Não é para olhar as gordurinhas, as celulites, não. Tá, gente? É para se olhar dentro dos olhos, se enxergar como ser espiritual, se abraçar e dizer com força, com coragem, com confiança: eu me amo. Eu sou muito importante para mim. Eu não consigo mais viver sem mim. Faça esse exercício todos os dias e você vai ver. No começo é difícil, mas depois que você se apaixonar por você, ninguém te segura. Você vai querer viver na frente do espelho repetindo isso. Prove seu amor por você. E aí a Hermance, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão, a admitir falhas, ciente de que podemos recomeçar sempre, quantas vezes forem necessárias, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou convivência com o mal. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Joana, modificar as matrizes mentais, transmutando a qualidade das nossas energias através do autoconhecimento e do auto-perdão é o passo correto que a gente precisa dar. Joana de Ângeli nos convida a vencer os atavismos de culpa e pecado, enfatizando a nossa condição humana ainda em aprendizado e o imenso amor de Deus que vela pelo processo evolutivo de cada um dos seus filhos muito amados. Então, gente, nada de estar se punindo, se culpando, se condenando. Perdoar-nos não é importar-nos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje, qual é a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. Então, o que eu coloquei antes, que foi, já foi, gente. Agora é presente. Estou fechando. O auto-perdão, então, gente, requer que a gente alcance a meta de ser quem e como a gente gostaria. Será que a gente sabe quem a gente quer ser? Como a gente gostaria de ser? E para isso a gente precisa fazer o quê? Precisa de tempo, de persistência para a gente adquirir novos hábitos. Lembra que eu coloquei lá na casa da tela mental os hábitos automatizados adquiridos no passado? Então, olha só, eu preciso de tempo, eu preciso ser persistente para substituir aqueles hábitos que estão automatizados em mim por novos hábitos. É um processo. Acolhimento afetuoso diário a si mesmo, aquilo que eu falei, se abrace, se ame, faça declaração de amor por você, tá? E aí isso tudo aqui vai promover a mudança espiritual necessária. Eu não serei mais aquele ser que me equivoquei no passado, que construí as culpas que estão gerando remorso, que está me fazendo viver no inferno, né? Até eu conquistar verdadeiramente o auto-perdão. E quando eu conquisto o auto-perdão, eu paro de brigar com o meu lado que incomoda, que é o meu lado sombra,
Eu paro de viver conforme o que os outros acham, porque tem gente que não vive a não ser preocupado. O que o vizinho está pensando? O que a vizinha de cima está dizendo? O que o meu colega do trabalho está falando de mim? O que na casa espírita estão cochichando? Gente, deixa cada um no seu quadrado. O que o outro está pensando, o que o outro está falando, o que o outro está sentindo, o que o outro está dizendo, o problema é dele. Qual é o meu problema? Olhar para mim, me auto-perdoar, me autocurar e recomeçar sempre na certeza de que o bem me cura. Fazer as pazes com o que você considera pior dentro de você. Fazer as pazes, não é para ficar se julgando, não. Alcançar novas posturas para ser alguém melhor. É para isso que nós estamos aqui, gente. Para sermos melhores. E olha aqui, nós fomos criados para ser... Vocês estão dormindo, né, gente? Nós fomos criados para ser luz. Por isso, Jesus, vós sois luzes. Mas nós já somos luz? Já somos essa luz imensa aqui? E aqui, quem é esse bichinho aqui? Então, olha lá. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de um singelo vagalume que esforça por fazer luz na noite escura. Nós fomos criados para sermos luz. Enquanto a gente não consegue ser essa grande estrela, esse grande foco de luz, que a gente seja igual o vagalume, que a gente vá, né, acendendo essa luzinha pouco a pouco, primeiro na nossa vida. E assim, num somatório de luzes, a gente vai contribuindo com Jesus para que a luz vença as trevas, o amor vença o ódio e a paz vença o quê? As guerras. Que alguém quiser pegar nossas referências, os livros, tá, gente? Então, que a gente saia daqui na noite de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, olhando para si com muito carinho. Não para continuar se culpando, se condenando, se julgando, vivendo o inferno astral, que ferve a mente, que desestrutura as emoções, que gera bolsões de energias, que vão para os corpos sutis e depois vão para o corpo físico em forma de doença. Não nos permitamos mais isto. Nós não estamos aqui para isto. Nós não estamos aqui para estarmos doentes, nós não estamos aqui para sofrermos, nós estamos aqui para estarmos bem, para termos qualidade de vida, para sermos felizes. Mas eu só vou conseguir ser feliz se eu estiver me olhando, me compreendendo, me aceitando, me respeitando e fazendo o que o Pai e Jesus faz conosco, tendo muita compaixão, muita compreensão, muito respeito, muito amor. Que a gente se ame mais do que nunca. E aí a gente vai ver como a nossa vida vai dar uma guinada de 360 graus. Só depende única e exclusivamente de nós. Um abraço carinhoso, um beijo no coração e vamos fazer nosso passe coletivo, né, gente?